A paz do Senhor Jesus a todos. Deus abençoe a todos vocês. Hoje eu vim trazer mais uma palavra da parte de Deus para nós, pela nossa filial. Irmãos, Deus me deu uma palavra hoje, vindo para o meu trabalho, e uma palavra pelo qual Deus falou muito no meu coração. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas coisas que Deus me deu, para que nós possamos aproveitar todos os momentos que nós temos para falar com Deus e pensar e orar. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 6. Romanos capítulo 8, versículo de 1 a 6, que diz assim: portanto, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque em Cristo Jesus a lei do Espírito da vida te libertou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que fora impossível à lei, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa, e, por causa do pecado, na carne Deus condenou o pecado, para que a justa exigência da lei fosse satisfeita em nós, que não te vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que vivem segundo a carne inclinam-se para os desejos da carne, mas os que vivem de acordo com o Espírito inclinam-se para os desejos do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Amém, irmãos? Deus me deu essa palavra aqui hoje e eu fiquei pensando, né? Irmãos, para que nós possamos receber algumas bênçãos da parte de Deus, nós precisamos ter a nossa vida no altar. E como nós conseguimos colocar a nossa vida no altar? Nós precisamos tirar da nossa vida o pecado. Tirar da nossa vida o pecado. Irmão, não existe gente santarrão, não existe gente que não tem pecado. Existem pecados que não levam à morte, sim, assim como diz a palavra. Não existe pecadinho, nem existe pecadão. Existem pecados que são mais abomináveis por Deus, né? Mas não existe santidade sem que a gente abomine o pecado. Então, irmãos, para que nós possamos ter uma vida de bênçãos, uma vida de obediência, uma vida de vitórias na parte de Deus, nós precisamos negar a nós mesmos. E a palavra de Deus diz aqui que para que o Senhor, o Espírito Santo, habite em nós, nós precisamos ter o quê? Nos libertar do pecado. E como é que nós vivemos libertar do pecado? É nos colocar a nossa vida em santidade diante de Deus. Para isso, irmão, nosso altar precisa estar aceso o tempo todo. Nosso altar tem que estar sendo alimentado por lenha. Nosso altar tem que estar sempre colocando lenha, ou seja, buscando o quê? Buscando a palavra de Deus, buscando a presença de Deus, em oração, em jejum, buscando a face do Senhor. Precisamos deixar o nosso altar limpo, precisamos tirar aquilo que nos prende ao mundo, nos libertar do pecado, dizendo não ao pecado, dizendo não às trevas, que irmãos, não é fácil. Nós que estamos à frente do ministério, que estamos levando a palavra de Deus, que prega o Evangelho, nós que participamos de uma igreja, que somos crentes, nós não somos diferentes de ninguém, irmãos. Nós somos criados e criaturas de Deus como qualquer outro. O nosso diferencial é que nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Mas viver uma vida em santidade é diferente, não só de aceitar. Você aceita Jesus, mas para que você continue fazendo a vontade de Deus e para que as bênçãos te acompanhem, você precisa colocar o pecado
fora da tua vida. Hoje eu vim trazer essa palavra para você, irmão, falar de santidade. Nós precisamos colocar a nossa vida num nível para que Deus se alegre para conosco. O versículo 6 de Romanos diz assim: porque a inclinação da carne é a morte, mas a do Espírito é vida e paz. Ou seja, se eu deixo o pecado falar mais alto na minha vida do que a palavra de Deus e o Espírito Santo que fala no meu coração, o que vai falar mais alto? Você vai viver em quê? Você não pode viver em cima do muro, você tem que viver sempre com o teu coração, com a tua vida dentro da vontade de Deus. Então você precisa tirar as pedras que simbolizam o pecado do teu altar, para que o teu altar esteja limpo, para que você possa estar sempre alimentando ele ali com lenha nova. E quando as lenhas virarem cinzas, você vai lá, retira as cinzas e continua alimentando o teu altar com lenha. Irmão, nosso altar tem que ter fogo. Nosso altar tem que ter brasa queimando o tempo inteiro, para que nós possamos viver uma vida de obediência e de santidade com Deus. Não adianta você só ir para a igreja, não adianta você só falar que é crente, falar que é cristão, se a tua vida não condiz com o que você fala. O nosso testemunho, às vezes, irmãos, vale mais do que uma pregação de muitas e muitas horas. O nosso testemunho de vida, o nosso testemunho de pessoa, o nosso testemunho de homem e mulher de Deus, é um testemunho que o nosso dia a dia tem que falar mais alto do que o que a gente prega na igreja, o que a gente fala na igreja, ou que a gente anda com a Bíblia debaixo do braço. Nós precisamos dar testemunho de tudo que nós fazemos. E como é que eu vou dar testemunho se a minha vida está no pecado? Como é que eu vou dar testemunho se eu tenho aquele pecadinho de estimação que fica ali debaixo do tapete? Que vira e mexe eu vou lá e uso ele. Não posso, irmão. A vida com Cristo é uma vida de você negar a si mesmo sempre. Então eu trouxe essa palavra para vocês, que o Senhor me incomodou de manhã hoje, para falar sobre santidade. Existem preços a serem pagos para que a nossa vida esteja em santidade com Deus. Existem preços a serem pagos para que a gente possa alcançar as bênçãos do Senhor que pairam sobre a nossa cabeça, que pairam sobre as nossas vidas. Aí você me pergunta: pastor, eu tenho orado, eu tenho feito tantas coisas para Deus, eu tenho feito a obra de Deus, eu tenho caminhado, mas as bênçãos do Senhor não chegam até mim. O que está acontecendo? Irmão, irmã, eu te pergunto, como é que está a sua vida com Deus? Como é que está a sua vida diante de Deus? Como é que está o seu tempo com Deus? Irmãos, tudo na nossa vida tem um tempo. Esse tempo que Deus tem proporcionado para nós estarmos em casa, e o Senhor tem me cobrado isso como pastor, como homem de Deus, como líder, para me colocar em todo o tempo, irmãos, a minha vida, o meu altar queimando. Deus coloca o meu altar sempre com fogo. Você sabe por quê? Porque quando a minha chama está acesa, o Espírito Santo, ele brada em mim. Eu não dou brecha para que o inimigo assopre no meu ouvido. Eu não dou brecha para que o inimigo fale ao meu ouvido, ou tente contra a minha vida, ou que ele sugestione coisas para que eu venha pecar. Mas aí que está. O que mais você alimenta é o que mais vai falar alto na tua vida. Se você alimenta muito a tua carne, a tua carne vai falar mais alto. A tendência de você pecar é maior. Mas se você alimenta o teu espírito com oração, com jejum, com busca, com palavra, com aquilo que alimenta o teu espírito vai falar mais alto, irmão. É assim que funciona. Então, se você alimenta o teu espírito, não tem como você dar brecha para o inimigo. Se você coloca fogo no teu altar, você não tem como dar brecha para o teu inimigo. Eu quero ler uma outra passagem para você, para te garantir isso.
O versículo 26 do capítulo 8 de Romanos diz assim: da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar, mas o Espírito mesmo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Todos nós sabemos, temos pontos fracos, temos fraquezas, e assim, o Espírito Santo ele está ali para nos ajudar. Mas eu quero te dizer uma coisa, fique atento, porque o Espírito sabe da nossa fraqueza, mas o inimigo também sabe. E se você não fechar a brecha, que te prende ao mundo, você não consegue caminhar dentro da vontade de Deus. Você precisa fechar as brechas. Eu vou mais. O versículo 28, que diz assim: sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo seu propósito. Ou seja, nós precisamos, irmãos, fazer a vontade de Deus em todo o tempo. Aproveite esse tempo que você está tendo em casa, com família, para você fechar, despedaçar, destruir aquilo que tem te prendido ao mundo, o pecado que tem prendido a tua vida, o pecado que tem te prendido. Ore ao Senhor para que isso acabe, irmãos. Se você quer ver chuva de bênção na sua vida, chegou o momento agora de você clamar a Deus, de você pedir ao Senhor: Senhor, tira de dentro de mim aquilo que não provém de ti. Eu quero fazer a tua obra em espírito e em verdade. Coloque em mim um coração puro e limpa a minha mente, o meu coração, para que eu possa fazer a tua vontade. Clama ao Senhor. As bênçãos do Senhor perseguem aqueles que fazem a vontade de Deus. A palavra de Deus diz que quando nós buscamos ao Senhor em primeiro lugar, o que acontece? Todas as demais coisas nos serão acrescentadas. Não é uma nem outra, são todas. Grava isso na sua mente, no seu coração, irmãos. Se Deus está falando isso, quem é que pode dizer o contrário? Eu vou te dizer mais uma coisa, e eu quero te dizer isso para que você grave isso na sua mente, no seu coração agora. Grave essa palavra, irmãos. No versículo 31 está dizendo assim: que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, aleluia, quem será contra nós? Meu Deus, olha que palavra, irmãos. Se liga nesse mistério. Vou falar igual o pessoal daqui do Rio fala: pega a visão, pega essa visão. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, se você sabe que você tem um Deus que é a seu favor, que você pode todas as coisas, que você não está sozinho, você está esperando o que para largar o pecado? Você está esperando o que para largar aquilo que te prende ao mundo? Você está esperando o que para largar aquilo que está te prendendo nas coisas que não provém de Deus? Mas eu quero te dar mais uma outra novidade, que está no versículo 37 em diante, que diz assim, irmãos, olha isso: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, olha a promessa, olha isso que Deus está falando para você. Nada nos separa do amor de Deus, nada. Porém, eu quero te dizer uma coisa: faça a vontade de Deus na sua vida. Você talvez seja o sacerdote do seu lar. Você, irmã, é uma mãe que cuida do seu lar sozinha. Você é o espelho. Você é o espelho. Você é o exemplo que Deus está tratando, que Deus está moldando, que Deus está levantando para levar e para fora, para mostrar:
ali vai uma serva de Deus. Ali vai um servo do Senhor. Irmãos, coloque essa palavra no seu coração. Medite nessa palavra de Romanos 8, que falou muito ao meu coração. Coloque seu altar em dia com Deus. Deixe o fogo queimar no seu altar, para que as coisas ruins sejam queimadas ali e que você possa fazer a vontade de Deus em espírito e em verdade. Deus te abençoe. Um grande abraço a todos da nossa filial. Que Deus possa falar ao seu coração através dessa palavra e que Jesus venha fazer uma grande obra na sua vida e que você nunca se esqueça que se Deus é por nós, quem será contra nós? Fique com Jesus. Um grande abraço a todos. Aleluia.